Existem épocas na vida que são bastante agitadas, e um casal precisa se esforçar para encontrar um tempo quando possam estar a sós e se concentrar um no outro. Aqui está Erika Van Heitzma. Você tem uma noite a sós com Deus? Você tem algum tempo reservado para passar com o amante da sua alma? Este é o Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wogemuth, na voz de Renata Santos. Ontem, nossa professora convidada nos chamou para participar de uma história de amor que começa em Gênesis e termina em Apocalipse. É uma história do amor de Deus, diligentemente buscando sua amada, que está em perigo, trabalhando para assegurar um final feliz. Aqui está Nancy para novamente dar as boas-vindas à nossa convidada. Estou muito grata por novamente dar as boas-vindas à nossa professora convidada para esta semana no Aviva Nossos Corações, Erika Van Heitzma. Você vai conhecer e amar o coração dessa mulher enquanto ouve aqui na Semana da Paixão de Cristo, uma mulher que tem paixão por Cristo, por sua palavra e por toda a história da nossa salvação, que é revelada desde Gênesis 1:1 até o último versículo de Apocalipse. Erika vai começar nossa sessão hoje lendo um trecho do que provavelmente é o meu livro favorito em todas as Escrituras. E você já me ouviu ensinar sobre esse livro antes. Erika, nos ajude a começar e nos leve ao Cantares de Salomão. O que isso tem a ver com a Páscoa? Vamos descobrir. Obrigada, Nancy. O livro de Cantares, capítulo 2, versículos 8 a 13, diz o seguinte: Escutem, é o meu amado. Vejam, aí vem ele, saltando pelos montes, pulando sobre as colinas. O meu amado é como uma gazela, como um cervo novo. Vejam, lá está ele, atrás do nosso muro, observando pelas janelas, espiando pelas grades. O meu amado falou e me disse: Levante-se, minha querida, minha bela, e venha comigo. Veja, o inverno passou, as chuvas acabaram e já se foram. Aparecem flores sobre a terra e chegou o tempo de cantar. Já se ouve em nossa terra o arrulhar dos pombos. A figueira produz os primeiros frutos, as vinhas florescem e espalham sua fragrância. Levanta-se, venha, minha querida, minha bela, venha comigo. Ontem lemos o início de Gênesis e aprendemos que há um Criador que está sobre tudo e, portanto, capaz de fazer com sua criação o que mais lhe agrada. E o que mais agrada a esse Criador? Morar intimamente com sua criação. Você vê isso logo em Gênesis 3, quando Adão e Eva desobedeceram ao comando específico de Deus. No entanto, Deus vem ao encontro deles e promete enviar um libertador. Então, mais para frente, Deus vem a um homem chamado Abraão e entra numa aliança com ele com um juramento vinculativo, ou promessa inquebrável, de que os descendentes de Abraão, os israelitas, pertencerão a Deus para fazer com eles o que lhe agradar. No entanto, as coisas não são fáceis para Deus e seu povo. Aprendemos no livro de Êxodo que há um novo mestre na cena, e ele reivindicou a nação de Israel como sua, para fazer com ela o que lhe agradar. E o que mais agrada esse novo mestre é usá-los, abusá-los, e porque crescem muito em número, se livrar deles. Então os israelitas clamam, mas Êxodo 2:23 afirma que eles clamam, mas não a Deus. Quase deliberadamente, o nome de Deus é deixado fora desse trecho. Eles estão apenas chorando, estão desamparados, nem sabem direito a quem devem clamar. Como você se liberta da maior e mais poderosa nação na Terra? É uma história incrível. E se você nunca ouviu a história do Êxodo, é o tipo de história que te deixa em constante expectativa, querendo saber quem vai vencer. O mestre, o poderoso faraó ou o Deus que criou tudo? Mas há uma resposta definitiva e há sinais e maravilhas incríveis à medida que Deus mostra repetidamente. Ele é o mais poderoso e Ele está no controle. Desde o rio Nilo se transformando em sangue, sapos infestando a terra, tempestades de granizo, feridas dolorosas afligindo homens e animais.
O Deus de Israel mostra seu poder sobre a criação, os elementos, as pessoas, sobre os deuses e deusas egípcios e até sobre o poderoso faraó. Há alguns anos, uma das pragas se tornou realidade para mim. Temos amigos que vivem em uma área arborizada e eles têm alguns pequenos lagos atrás de sua casa. Eles me ligaram um dia e disseram: "Você tem que trazer seus filhos aqui." Então dirigimos até lá para descobrir. Eu não me lembro por quê. Eles nos explicaram o motivo, mas eu não me lembro por quê. Que naquele ano houve uma safra recorde de sapos. Então fomos para trás de sua casa, para esses lagos. São pequenos lagos. Não há peixes neles, é apenas água parada. Mas havia centenas e centenas e centenas de sapos. Você senta ali observando esses lagos cheios de vida e o barulho constante. Eu fiquei pensando, gente, isso me deixaria louca. Eu nunca tinha pensado como seria ter sapos se infiltrando, invadindo sua casa dia e noite e coachando sem parar. Porque havia tantos sapos, havia também muito barulho. Talvez esses 100 aqui não estejam coachando no momento, mas aqueles estão, aqueles 100 ali. E quando esses 100 terminam, outros 100 começam. E quando aqueles 100 terminam, os 200 atrás de você coacham. Era simplesmente um coachar incessante. E eu pensei, gente, esse barulho constante é enlouquecedor, sem mencionar a nojeira dos sapos e tudo mais. Mas o barulho, certamente não foi nada divertido passar por nenhuma das pragas, mas eu pude ter um pequeno gostinho de como foi a praga dos sapos. Essa disputa entre Deus e Faraó culmina no que é chamado de Festival da Páscoa. É a 10ª e última praga ou sinal para o Egito. Agora o anjo da morte vai visitar cada casa egípcia e matar o filho primogênito. Eu tenho 2 filhos. Isso seria devastador. Esse é um conceito difícil para nós e de certa forma parece injusto, que Deus mataria esses meninos inocentes, porque não é culpa deles que Israel estava escravizado. Não são eles que mantêm Israel no Egito, então isso nem sempre nos parece certo. Mas precisamos lembrar o que a Bíblia diz em Gênesis 18:25. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Não diz, ele fará o que é justo. Diz, ele fará justiça. Para entender essa praga, precisamos analisá-la sobre um ângulo diferente. Em Êxodo 4:22, Deus diz por meio de Moisés ao faraó: Israel é meu primeiro filho. Portanto, você precisa olhar essa situação como se o faraó tivesse o filho primogênito de Deus e não quisesse libertar. E assim Deus finalmente diz: chega, uma vida por outra vida. Deus deu ao faraó inúmeras chances de libertar seu filho primogênito. E Faraó, consistentemente e teimosamente, disse não. E sua terra sofreu muito por isso. O Oriente Médio é uma cultura muito focada na comunidade e, portanto, o faraó representava toda a nação. Assim, se o faraó sofre, o seu povo também deve sofrer. E, portanto, todas as casas no Egito perderão um filho para que o filho primogênito de Deus possa ser libertado. E funcionou. Deus sabe exatamente o que precisa fazer para que sua vontade seja cumprida. Porque no dia seguinte, depois que o filho do faraó está morto, todo o Egito corre para tirar Israel de lá e diz: saia antes que todos sejamos destruídos. Isso funciona. Mas não apenas os egípcios vão sofrer com isso. O anjo da morte também visitará as casas dos israelitas. Mas Deus diz a Israel como se proteger. Em Êxodo capítulo 12, versículos 5 a 11, Deus diz: tome cada um para si um cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue, e pô-lo-ão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em o que comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos,
com ervas amargosas a comerão. Versos 5 a 8. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Verso 11. Vocês estão partindo de manhã. Eles também foram ordenados por Deus a continuar celebrando este evento na mesma noite todos os anos. Portanto, todos os anos depois disso, eles devem matar um cordeiro, comer a carne, o pão sem fermento e as ervas amargas. Todos os anos, eles devem reencenar essa Páscoa inicial. A Páscoa tem uma grande conexão com um evento muito importante do Novo Testamento, que vamos olhar daqui a alguns dias. Mas hoje quero me concentrar na Páscoa. O povo judeu ainda celebra a Páscoa até hoje. Você sabe qual livro eles leem durante a temporada da Páscoa? Nós presumiríamos o livro de Êxodo, faria sentido. Mas na verdade, durante essa temporada, eles leem o livro Cantares de Salomão, porque eles veem esse livro intimamente ligado à história da Páscoa. Cantares é uma coleção de poemas de amor entre um amante e sua amada. E o capítulo 2 menciona especificamente o amante como pulando sobre a montanha e saltando sobre as colinas, vindo estar com aquela que lhe ama para pegar sua mão e caminhar com ela, para entrar em um relacionamento íntimo. Então, qual é a conexão entre um livro de poemas de amor e a história da Páscoa? A Páscoa é uma história de amor. Há muitos níveis nas Escrituras. Em um nível, Israel é visto como filho primogênito de Deus. Mas em outro nível, nas Escrituras, Israel é vista como a noiva de Deus, a amada de Deus. Pense nessa história de amor de que falamos ontem, na história da Páscoa. Deus é o herói que pula sobre as montanhas. Israel é a mocinha em perigo. E o vilão que está tentando mantê-los separados? Faraó. Precisamos entender. A Páscoa é uma história do apaixonado e intenso amor de Deus por seu povo. É na história da Páscoa que vemos Deus como o amante, pulando sobre as montanhas, saltando sobre as colinas, movendo céus e terra para chegar àquela que Ele ama. Então Deus ordena a Israel: lembre-se desta noite, a noite em que o seu Deus fez o que ninguém mais poderia fazer, porque eu os amo. E eles lembram. Nos últimos milhares de anos, o povo judeu tem lembrado a noite em que foram libertados por um ato surpreendente de um Deus gracioso que os ama. E eles se lembram desse amor lendo o Cântico dos Cânticos. A Páscoa é uma história de amor porque o nosso Deus é um amante. Mas, na verdade, a história é ainda maior do que a Páscoa. Com tanta frequência, quando lemos o Antigo Testamento, pensamos: uau, Deus está zangado, Ele está com raiva, Ele é mau. Já ouvi isso de pessoas. Eu não gosto do Antigo Testamento, Deus é mau, zangado e sempre matando todo mundo. E isso faz meu coração sofrer, porque o que eu tenho visto no Antigo Testamento não é um Deus que é mau, zangado e matando todo mundo, mas um Deus que está tão apaixonado por seu povo que Ele destruirá qualquer coisa que fique entre Ele e quem Ele ama. O Deus criador de Gênesis 1 se torna o Deus que faz alianças em Gênesis 15, para que Ele possa ser o Deus amante de Êxodo que resgata seu povo. Depois, Ele passa o restante das Escrituras numa busca diligente por sua amada. Sim, há disciplina no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Há disciplina rigorosa, mas você precisa ver isso como vindo de um coração partido, de um relacionamento quebrado. Quando você lê o Antigo Testamento, se isso ajuda, imagine Deus como marido, do lado de fora, implorando para que a sua esposa deixe o relacionamento adúltero e volte para ele. Ou talvez o veja como o pai de uma criança teimosa e rebelde. E ele finalmente diz: chega, vou deixar meu filho chegar ao fundo do poço, porque talvez então ele olhe para cima. Talvez então ele aprenda a escolher a vida.
A disciplina ocorre porque um relacionamento foi quebrado, porque o coração dele foi partido ao meio. Deus ama muito seu povo. Deus é um Deus apaixonado. Ele é apaixonado por sua própria glória e ele é apaixonado por seu povo. Ele é um amante apaixonado. Leia o livro de Oséias ou Jeremias e você verá Deus chorando por meio desses profetas, ansiando por reconciliação, por ser íntimo. Como qualquer amante, ele quer habitar com sua amada. Então Deus ordena a Israel: lembre-se desta noite, do que fiz por vocês, de como vim para salvá-los, e celebrem a Páscoa todos os anos. A vida está uma loucura na minha casa. Os dias estão corridos, com dia a dia, a escola em casa, e bebês e crianças, sem mencionar quando algo fora do comum ou inesperado acontece. Há tantas noites em que finalmente coloco as crianças na cama e penso: é mesmo, tenho um marido, um homem, com quem devo passar um tempo, um homem que deveria ser uma prioridade maior do que meus filhos. Há tantos dias em que as crianças estão acabadas e eu estou acabada. Sinto-me vazia, estou exausta e cansada. Os encontros noturnos se tornaram incrivelmente importantes nessa fase da nossa vida, à medida que tentamos nos lembrar por que escolhemos nos amar e manter essa conexão no meio do agito da vida. Deus não é diferente. Ele quer estar com sua amada e desfrutar de sua companhia. Então, ele reservou um tempo a sós com os filhos de Israel, épocas do ano para que eles lembrem como ele veio ao resgate deles e simplesmente celebrem e estejam em sua presença. Deus sabe como a vida é. Ele sabe o quão ocupada, quer você tenha filhos ou não, quer esteja casada ou não, a vida pode ficar incrivelmente agitada. Pode ser difícil buscar um relacionamento com um Deus que você nem mesmo consegue ver. Deus sabe disso. Na minha fase atual, às vezes 5 minutos parece tempo demais para dedicar a qualquer coisa. É difícil passar tempo com Deus. Então Deus criou um momento a sós. A Páscoa é um encontro anual a sós com o Senhor do Universo, como uma forma de Deus continuar chamando seu povo de volta para Ele. É uma forma dele continuar os cortejando e lembrando: aqui está quanto eu te amo, e aqui está o motivo pelo qual você pode escolher me amar. E quanto a nós? E quanto a você? Você tem um tempo a sós com Deus? Você tem algum tempo reservado especificamente só para você e o amante de sua alma? Alguma vez você deixou tudo de lado e se concentra puramente nele? É difícil. É muito difícil. Domingo de manhã é um bom tempo. Honestamente, durante o culto há distrações, coisas que vêm e vão. Quando a vida fica agitada, como você se lembra de que Deus te ama e como mostra a Deus que você o ama? Mas a Páscoa é só uma noite por ano, não é? Sou muito grata por meu marido e eu termos noites românticas mais do que uma noite por ano. Isso também não é bastante para Deus. Embora Israel finalmente tenha saído do Egito, ainda existem obstáculos em seu relacionamento com Deus. Essa história está apenas começando. A Páscoa é seguida por outra festa, a qual vamos analisar amanhã. Obrigada, Erika Van Heitzma. Ela e seu marido Brian fazem parte da nossa equipe do Revive Our Hearts, o Ministério Mãe do Aviva Nossos Corações. Sou muito grata por esses preciosos lembretes que, embora mereçamos o julgamento de Deus, como aqueles egípcios e israelitas mereceram, porque somos essa esposa errante, somos aquelas que esqueceram do nosso pacto com Deus, não termos sido fiéis a Ele. No entanto, Ele nos busca diligentemente e, em vez de julgamento, Ele nos oferece misericórdia. É disso que se trata a Páscoa. O anjo da morte passando pelas casas daqueles que colocavam sua fé nele e confiavam em sua provisão para a salvação. Então, Erika, você tornou isso tão pessoal.
Essa cerimônia da Páscoa, a ser observada anualmente por todas as gerações vindouras, é a forma de Deus dizer: eu quero continuar te conquistando diligentemente. Eu quero manter um relacionamento com você. Você fez a pergunta: quando a vida fica ocupada, como você se lembra de que Deus te ama e como mostra a Deus que você o ama? Eu vejo a Lisa aqui conosco hoje e... Lisa, junte-se a mim aqui, por favor, por um momento. Quando ouvi essa pergunta, pensei em você e nas coisas que você já compartilhou. Lisa é funcionária aqui na Life Action e no Revive Our Hearts. Eu já ouvi compartilhar frequentemente sobre sua alegria por Deus buscar um relacionamento com você e como isso realmente mudou a maneira como você encara a vida. Como você responderia a essa pergunta? Quando a vida fica ocupada, louca, você não tem 5 filhos, você é uma mulher solteira que trabalha aqui no ministério, mas sua vida também fica louca. Como você experimenta o amor de Deus de maneiras novas e como expressa esse amor a Ele? Bem, Érica, eu realmente aprecio você nos lembrar do amor de Deus que nos conquista com diligência. Que milagre isso é e como isso emociona meu coração. Preciso ouvir isso todos os dias, que toda a história é sobre o Deus que corre atrás, que vem para consertar o que estragamos, mesmo que tenhamos estragado tudo. Então isso tem capturado meu coração. Jesus tem, de maneiras bem tangíveis nos últimos anos. O que Deus fez por mim é que Ele reservou uma noite por semana, que é uma noite de encontro, apenas eu e Jesus. Eu ajeito meus planos, minha agenda, meu calendário em torno dessa noite para realmente reorientar meu coração para um Deus que me ama, para um Deus que é suficiente quando não sou suficiente. Portanto, reservar esse tempo para mim não apenas diz: eu confio em ti para fazer o que não estou fazendo enquanto estou contigo. Confio mais em ti do que na minha própria agitação. E sabe de uma coisa? Ele é um ótimo ouvinte. Ele restaura minha alma. Ele me lembra repetidamente que Ele é um Deus que me busca diligentemente e nada o impedirá. Nada impedirá o seu amor e a sua busca por mim. Acho que muitas pessoas que estão nos ouvindo hoje estão experimentando essa sensação de cansaço, de fadiga e talvez apenas uma sensação de que Deus está muito distante. Elas estão perdendo a sensação de intimidade e presença. Ele não vai embora, mas nós nos deixamos levar por várias coisas boas, coisas importantes, mas perdemos a perspectiva. Então, Lisa, você pode orar, encerrando o nosso tempo hoje, para que Ele toque nossos corações e nos mostre como será esse encontro com Ele? Pode ser uma noite de encontro por semana. O Senhor lhe mostrará como estruturar isso. Mas ore para que Deus atraia nossos corações para esse lugar de intimidade diária e semanal. Querido Pai, agradecemos muito pela verdade do seu amor que nos busca com diligência, por seu amor de aliança por nós. Deus, fale conosco de maneira que cada uma de nós possamos entender. Pai, venha até nós, no idioma do nosso coração, e nos diga que nos ama de uma forma que reoriente os nossos corações. Que possamos parar de lutar por seu amor e sim descansar nele e nas verdades que a Érica compartilhou. Muito obrigada por sua fidelidade, que jamais nos deixará, jamais nos abandonará. Portanto, Deus, que possamos viver de tal maneira que isso seja verdade. Que muitas pessoas famintas, sedentas e desesperadas vejam o amor de Cristo através de nós e queiram experimentar isso também. É em nome de Jesus e por sua causa que oramos. Amém.
Essa é a Lisa orando junto com Nancy DeMoss Wogemuth para que todas nós experimentemos uma maior intimidade com Deus. Antes disso, nossa professora convidada, Erika Van Heitzman, nos convidou a um relacionamento mais íntimo com Deus. Ensino como o de Erika é possível graças às doações para o Aviva Nossos Corações. Somos um programa mantido por ouvintes. Você pode nos apoiar orando por nós ou fazendo uma doação de qualquer valor. Visite nosso site www.avivanossoscaracóis.com e clique na aba Doações. Deus chamou seu povo para um festival anual em que comiam pão sem fermento. Erika Van Heitzman fará esse conceito do Antigo Testamento ganhar vida e mostrará por que isso é tão importante para a sua vida. Depois de ouvir o programa de amanhã, você nunca mais olhará para o pão da mesma forma. Aguardamos você aqui no Aviva Nossos Corações. O Aviva Nossos Corações é um ministério em língua portuguesa do Revival Hearts, com Nancy DeMoss Wogemuth, chamando as mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo.